Olá pessoal, hoje trazemos o tema consultoria organizacional e gestão de pessoas. Trazemos um aprofundamento no plano de intervenção organizacional, mas no segmento do clima organizacional. Então, o que é a consultoria em gestão de pessoas? É um serviço estratégico executado por empresas especializadas, visando a avaliação e melhoria do ambiente corporativo. Ela é realizada por uma equipe externa. Essa prática ela proporciona uma perspectiva imparcial e crítica sobre dados e processos organizacionais. Então, uma consultoria organizacional ela objetiva auxiliar os processos da empresa, buscando oportunidades de melhoria. Esse processo ele se dá uma relação entre o consultor profissional e é ele quem vai ajudar a organização e a empresa que recebe o serviço. Então é feito um contrato de consultoria entre as partes, o contratante e o contratado. Esse contrato inicia com a identificação das partes, né? E aí seguem as cláusulas, dentre elas o prazo de vigência, o valor da prestação de serviço, tem um cronograma das ações que serão executadas durante esse período de tempo. Quais são, então, os passos de uma consultoria empresarial? Bom, inicia pelo diagnóstico, né, e elaboração de estratégia diante do diagnóstico do clima. E aí passa para a execução das ações, né, que é a intervenção, onde se vai trabalhar mesmo, meter a mão da massa, né? Passa, depois disso, de um certo tempo, chega a finalização da consultoria, né? Então, neste momento, é hora de analisar os resultados das mudanças implementadas. E, a posteriori, vem a gestão pós-consultoria. Os 4 principais tipos de consultoria empresarial. Consultoria de gestão empresarial, que vai analisar o negócio, identificar problemas e desenvolver projetos de soluções. A consultoria de finanças, que auxilia o cliente analisando as suas informações financeiras, né, como o próprio nome diz, para identificar pontos de melhoria. A consultoria de marketing, né, que é o apoio comercial de produtos e serviços, é a propaganda. Consultoria de recursos humanos, que é a gestão de pessoas, essa consultoria que vamos tratar hoje aqui. A consultoria de branding, que é planejar o futuro da marca da empresa. E a consultoria de inovação, que é o desenvolvimento e implementação de processos, estratégia e soluções inovadoras. Pois bem, a pesquisa de clima é uma importante ferramenta na gestão organizacional, mas após a sua aplicação, é preciso saber como e onde intervir. Então, depois da pesquisa de clima, a gente vai ter esse diagnóstico, saber aonde estão os pontos fracos da organização e é bem ali que vamos intervir. O desempenho organizacional, ele está ligado diretamente à gestão de pessoas, né? Então, entender as motivações, conhecimentos, habilidades e capacidade de inovação dos colaboradores da empresa é a fórmula para se obter o sucesso no negócio. Então, uma empresa, uma organização que busca fortalecer sua marca no mercado e satisfazer seu cliente, precisa se voltar para o clima de satisfação interna dos seus colaboradores. Entender de que forma suas ações e processos de gestão podem garantir a melhor experiência para seus colaboradores. É essa a essência da pesquisa de clima organizacional. Direcionar o foco para o cliente interno, para os colaboradores, buscando entender suas expectativas e disseminando o compartilhamento de informações de forma eficiente e horizontal.
O que esperar? Bom, um ambiente de crescimento profissional, né? Favorável ao desenvolvimento das potencialidades dos colaboradores. A sinergia, ela é favorecida com a melhora do clima, com a participação das pessoas em todos os aspectos do trabalho. É uma oportunidade de ouvir, entender a forma como os colaboradores veem o ambiente de trabalho e assim saber o que deve e precisa ser mudado. Também a pesquisa de clima permite entender de que forma as variáveis do trabalho interferem na satisfação, motivação e engajamento dos colaboradores. É preciso intervir e modificar processos, formas de pensamento e até a cultura da organização, se for necessário. E dessa forma, garantir que as informações colhidas na pesquisa de clima não sejam desperdiçadas. Tem que fazer a aplicação. Então, o que é um plano de ação? É essa aplicação, né? Depois da pesquisa do clima, partimos para um plano de ação. O que é? O plano de ação é uma forma organizada, sistematizada de estabelecer metas e objetivos. Dentro dos processos de gestão de pessoas, a partir da análise de dados levantados em diagnóstico organizacional, o plano de ação possibilita que a organização acompanhe os processos de mudança. Então, após a pesquisa de clima, o plano de ação ele vem possibilitar as mudanças necessárias para promover o equilíbrio e satisfação no ambiente corporativo. Então, deverá descrever detalhadamente quais os passos que devem ser executados lá no plano de ação. Então, aqui eu trago alguns passos. Primeiro, estabelecer objetivos no plano de ação. O objetivo ele é o resultado que se espera. É o lugar onde a empresa pretende chegar. Ele precisa ser claro, levando em consideração os dados levantados na pesquisa de clima. Descrever metas. As metas precisam ser claras, objetivas, direcionadas. Elas precisam ter prazo e acompanhamento da direção da organização. Listar as tarefas para executar. Cada meta precisa contar com uma lista de ações para serem realizadas. Data de início e fim de cada ação. Quem são os responsáveis pela execução dessas ações? O escopo de cada atividade, além dos recursos financeiros, claro, né? Que serão necessários para o seu cumprimento. Então, é preciso também estabelecer os prazos a cumprir. Se for necessário, dividir as tarefas em partes menores, que elas são possíveis de gerenciar. O plano de intervenção organizacional também, ele tem a quarta etapa de criar uma representação visual para este plano. Porque o que é visto é melhor lembrado, é melhor assimilado, né? E é melhor executado. Visualizar as tarefas e os avanços alcançados é de extrema importância para entender como funciona o plano de ação. Acompanhar os processos seria a quinta etapa. O que garante o sucesso do plano de ação é o acompanhamento. Não pode fazer o plano de ação e deixar largado, tem que estar acompanhando. Os gestores, eles devem estar próximos da equipe, responsável por cada meta e ação estabelecida. Precisa estar ali acompanhando, né? E as vantagens? Quais seriam as vantagens de se utilizar um plano de ação? Ora, muitas, né? Trouxe aqui algumas. Um plano de ação, ele é capaz de resolver problemas dentro da organização e reverter falhas em processos. Entre suas vantagens também estão a apresentação de soluções pós a pesquisa de clima, contribuindo para que a tomada de decisão seja mais assertiva, né? Mais objetiva e assim é possível se alcançar com mais facilidade os objetivos estabelecidos dentro da organização. E também
é possível tornar o processo de pesquisa confiável, já que quando o colaborador entende que a empresa realmente se preocupa com o que ele sente e pensa, ele vai trabalhar mais satisfeito, ele passa a valorizar este processo de mudança e assim ele participa mais ativamente para a geração de resultados verdadeiros. Ele se sente, ele tem aquele sentimento de pertencimento. E aí isso favorece o êxito no alcance dos objetivos. Então, nós trazemos aqui uma pequena conclusão, sem querer encerrar o assunto, mas aqui o nosso vídeo, que aderir a um plano de ação após o levantamento e análise de dados da pesquisa de clima vai potencializar a mudança dentro da organização. Então, é possível estabelecer uma nova cultura organizacional focada na aprendizagem, colaboração e busca por satisfação e engajamento do seu cliente interno, dos colaboradores. Traz a possibilidade do uso de outras ferramentas organizacionais capazes de facilitar o cumprimento de metas como o ciclo PDCA, né, que é planejar, fazer, executar, checar, verificar, mensurar e agir. É um termo em inglês, né, que significa isso, o PDCA. E as metas SMART também, outra ferramenta, né, que é o específico, o mensurável, o alcançável, o relevante e o temporal, um outro termo em inglês. O plano de ação, ele torna capaz de criar a integração do time, da equipe, compartilhamento das experiências e o sentimento que nós já falamos de pertencimento. Então, porque o resultado é de todos. Então, se eu me sinto pertencente à organização, se eu estou motivado, incentivado naquele trabalho, eu quero buscar resultado, eu trabalho com mais entusiasmo e o resultado positivo é mais fácil de ser alcançado. É possível de ser alcançado. Tá bom, pessoal? Muito obrigada.